E sempre conosco, pastor Rogério Goulart, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, sempre um prazer poder estar aqui. E o pastor Guerra, sempre fazendo guerra contra o pecado. Bom, você que está acompanhando a programação ao vivo, pelo De Tudo Um Pouco, você pode ligar 3253-3320 para comentar o tema e tirar dúvidas também. Nós temos ainda o nosso Twitter, @Clínica da Alma. Você mande a pergunta e a gente registra aqui em tempo real. E ainda pelo e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Se você está assistindo o programa reprisado, né, você pode participar pelo Twitter ou pelo e-mail. Nesses últimos programas temos falado sobre os agressores da alma. Já falamos aqui de tantas situações que agridem a alma. Vale repetir que estamos utilizando o texto como base de 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Já falamos sobre egoísmo, sobre ganância, sobre presunção e tantos outros temas. E hoje nós vamos falar sobre desobediência, que é também algo que agride a nossa alma, né? E aí a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre o que pode gerar a desobediência, né? Quem nós desobedecemos potencialmente. Amém. Antes, né, eu gostaria de mandar um abraço, né, para a cidade que a gente teve lá, Paraíba do Sul, que eles nos assistem aqui. Tá? Que legal. Que Paraíba legal. do Sul fica na Paraíba, no Rio não? de Janeiro. No Rio de Janeiro? Então eles estão sempre conectados com a gente aqui, tudo. E Que legal, um abraço. Mandar um abraço para a Fátima, para o pessoal lá, né, que pastor, Carlos, a turma toda aqui. Vocês ficaram de sexta a domingo? Até foi de sexta a domingo. Nós até conversando com o pastor, ele estava até com um programa gravado na cabeça. Ele falou assim, os detalhes do programa. Que legal. Que legal. Então, né, um abraço, né? E hoje nós estamos falando sobre espírito de desobediência. Normalmente inicia-se na relação familiar, a peça principal é o pai. Filhos desconsideram a autoridade paterna constituída por Deus sobre as suas vidas. Né? E eu gostaria de ler um versículo aqui, claro, que é o versículo base, né, que nós vamos usar aqui, que está em Êxodo. Tá? Vou pegar aqui. E o versículo fala exatamente sobre desobediência. Desobediência. Ele fala, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único versículo que está com promessa, né, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que tem promessa, é esse. Só leu Êxodo 20, verso 5. Verso 12. 12. 20 e 12, tá? Então, a gente encontra nisso aqui muitos... de repente a pessoa pode perguntar assim, o que isso tem a ver com cura interior? Tem porque muitas vezes nós fazemos trabalho até de paternidade, porque a pessoa carrega um peso sobre ela, porque foi desobediente com os pais. E muitas vezes outras pessoas são até amaldiçoadas pelos pais, pela desobediência. É verdade. E carregam essa maldição sobre elas e depois isso tem que ser tratado. Né? E a gente sabe, né? E o pastor já sabemos aí, quando a gente ministra paternidade, a pessoa chega a gritar. Chega a gritar na hora de liberar o perdão. Sabe? Tamanha a dor que ela sente. Isso, que ela grita na hora. Então a gente vê que é uma coisa bem forte. Quando a pessoa, né, quando cai a ficha que realmente vai falar, poxa, eu desobedeci. Né, eu acho que gera o desonrei. arrependimento, né? Vai gerando, gera aquela dor na alma mesmo, né? E aí também traz a cura, né? Essa dor. Aí vem a cura, né? Deixar claro que tem a ver, né? E a pessoa precisa de... Agora, o que configura a desobediência? Porque às vezes podem ter pessoas em casa dizendo assim, não, mas eu não desobedeço meu pai ou minha mãe, e a obediência não está ligada só ao pai e à mãe, está ligado ao líder, está ligado também ao próprio Deus, na autoridade em geral. Mas o que configura a desobediência? Porque a pessoa pode pensar assim, não, eu apenas não concordo com o que fulano, ciclano falou, mas eu não quero fazer o que ele está falando porque eu não concordo. O que configura, pastor Rogério, essa desobediência para esclarecer melhor para os nossos telespectadores? Nós temos que entender, a palavra de Deus sempre nos leva a nós olharmos, considerarmos as autoridades, respeitá-las, né, honrando pai e mãe, porque a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, que não existe autoridade
que esteja sobre nós que não esteja debaixo, ou seja, que não foi constituída por Deus. Né? Então, toda autoridade, ela é constituída por Deus. E uma vez que ela é constituída por Deus, inclusive, logo vem a pergunta que as pessoas falam, mas se ele é um doido, é uma pessoa descompensada, como que eu vou me sujeitar, me submeter a essa pessoa? Nós temos que entender que toda autoridade, ela é instituída, a palavra de Deus fala sobre isso, de instituição. Ela é instituída por Deus. Então, na verdade, eu obedeço a Deus, obedecendo essa liderança, porque eu estou cumprindo, ou seja, um mandamento do Senhor, no sentido de eu honrar a Deus, ou seja, me submetendo a essa liderança. Agora, quando essa liderança começa a me levar a fazer alguma coisa que vá contra os princípios da palavra de Deus, então aí entra o processo de eu buscar do Senhor essa questão, de avaliar em Deus e se realmente eu preciso estar debaixo desse jugo que se torna um jugo. Porque você está falando o seguinte, se a liderança me leva a pecar, eu não necessariamente eu tenho que obedecer. Não. Ainda que eu sofra consequências por causa daquela, entre aspas, desobediência. Exatamente, porque aí eu diz assim, você fica com a palavra. avisa para a pessoa lá que eu não estou, disse que eu não estou, eu não quero atender, entende? Ou seja, isso é uma coisa simples que acontece muitas vezes, muita dificuldade, por exemplo, com secretárias ou pessoas que trabalham e tem um chefe que não conhece o Senhor, então mente aí, diz que eu não vou, aí a pessoa vai se posicionar, isso eu não vou fazer, porque acima disso eu tenho um Deus, e um Deus que estabelece que eu tenho que, ou seja, falar a verdade. Então, isso vai trazer consequências. O cara pode ser despedido. Claro, se você não obedecer o que eu estou falando, você vai perder o emprego. Então, é um preço, não é? No que diz respeito a isso. Então, ou seja, por que eu obedeço? Porque existe um princípio, que não é um mandamento, mas é um princípio da palavra de Deus, que diz que eu tenho que honrar toda a autoridade, não é? Estabelecida por Deus, seja ela quem for, o prefeito, o governador, o presidente da república, o chefe, seu chefe no seu trabalho, na faculdade, o reitor, mesmo, pastor. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu sou cristão, mas o meu chefe não é cristão. Então eu não vou obedecer, não tem nada a ver. Não existe isso. De jeito nenhum. A não ser que seja pecado. Claro, Né? a não ser que diz assim, você vai fazer isso, porque eu estou mandando você fazer isso. Nega o seu Deus, indo no extremo. É óbvio que a gente não vai fazer isso. Né? Mas tem outras coisas sutis, que muitas vezes a gente acaba não percebendo, mas é isso que precisa acontecer. E aqui, nesses últimos tempos, esse texto está falando, de 2 Timóteo, que nos últimos tempos as pessoas se tornariam o quê? Rebeldes, desobedientes, porque a gente sabe que esse tem sido o espírito que tem atuado, né, sobre os filhos da desobediência, ou seja, nessa nação, nas nações, que é essa realidade de fazer com que as pessoas simplesmente não obedeçam, não submetam a ninguém. Vocês acham que, por exemplo, a pessoa que ela tem uma facilidade muito grande de desobedecer o pai e a mãe, ela é um forte candidato a desobedecer qualquer autoridade? Seria a autoridade do pai e da mãe, vamos dizer assim, o primeiro termômetro para medir o nível de submissão da pessoa? Com certeza. Se em casa não consegue honrar pai e mãe, entendendo que Deus estabeleceu que você nascesse dentro dessa família, né, e tivesse o pai que você tem, apesar de todas as circunstâncias, que a gente sabe que tem alguns pais e só a graça, né, do Senhor mesmo. Então, assim, mas mesmo assim o Senhor não perdeu o controle da história. Então a gente honra, né, o pai e mãe, porque esse é um mandamento, não é, que traz a promessa de que eu vá bem em tudo que eu fizer, ou seja, na minha vida toda, né? Então, na realidade, essa é uma perspectiva que nós temos que entender da obediência. Agora, o que acontece? Quando não obedece pai e mãe, a tendência natural é de não submeter a qualquer tipo de autoridade. Ou até se submeta, mas muitas vezes ela transfere uma expectativa muito além do normal. Deixa eu contar aqui rapidamente uma experiência que agora recentemente eu tive, de uma pessoa, eu senti no meu espírito assim que ela estava tendo alguma dificuldade, decepção, eu não tinha entendimento claro, mas uma decepção, alguma coisa assim a respeito de liderança. Eu comentei com o pastor Guerra, falei com ele, olha, Guerra,
referente àquela pessoa, estou tendo um sentimento assim, eu quero ter uma certeza do Senhor. Então, eu pedi uma direção que Deus me confirmasse se era para eu abordar e conversar, se o Senhor tinha propósito para isso, né? Então, eu pude fazer isso, né? O Senhor proporcionou esse momento e aí eu fiz essa pergunta para essa pessoa. E ela começou a encher os olhos de lágrima e disse, não, o senhor tem razão, é isso sim, eu estou passando por essa situação. E aí me contou o problema que estava tendo com a sua liderança, me contou o fato que aconteceu e tudo mais. E essa pessoa me disse assim, olha, a partir daí houve o conserto, mas a partir daí eu não confio mais na pessoa e tudo. E naquela hora o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, olha, o problema não é o líder, né, o nome do líder. O problema não é o líder. Eu disse assim, como foi o seu relacionamento com o seu pai? Aí ela falou, né, essa pessoa falou, olha, o problema com meu pai, tal, não tem contato nenhum, se separaram, tal, né? Aí vim entender que os pais não eram casados quando geraram, né, essa pessoa, e aí a gente percebeu que tinha já uma raizinha lá, a questão da orfandade, né, a rejeição, e aí a gente pude perceber que na história ela teve não somente problema com esse líder, mas um outro líder, uma outra igreja onde passou, teve decepção também, decepção com o pai, até hoje não tem um relacionamento, né, próximo. Então a gente percebe que desde do nascedor, ou seja, desde a concepção, já teve situações assim, então a gente percebe que lá na frente vai ter problema. Por isso que nós acabamos tomando uma decisão de nós temos uma matéria, um assunto na nossa escola sobre isso, né? A quebra da liderança, ou seja, a quebra da autoridade traz consequências para quem? A própria pessoa vai sofrer consequências em cima disso.